Bom, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de direito administrativo. A gente está, acho que hoje deve ser a nossa 21ª conversa. Eu demorei um pouquinho para entrar aí porque estava com um problema de conexão. Se por alguma razão tiver ruim, vocês me avisam. O professor Zé Vicente já está aí. Eu vou chamar ele para entrar. Não sei se o André está. O André, se você puder entrar, você avisa também. O nosso tema da nossa conversa de hoje vai ser sobre poder normativo da administração. Boa noite, Zé. É, que é um tema bastante rico, um tema bastante complexo, assim, embora acho que menos complexo hoje do que já foi. Um tema sobre o qual o direito administrativo já deitou muitos rios de tinta. Zé cortou cabelo, Zé? Achou um barbeiro? Né? Não, eu pedi para o cara vir aqui. Sabe quem era meu barbeiro? Era um cara que trabalhava na Barber, The Barber, que ficava na Rua da Assembleia, ali perto do Starbucks, que fechou definitivamente. E É, aí eu consegui encontrar ele pelo Facebook, quer dizer, mandei uma mensagem pro The Barber, eles me mandaram o WhatsApp dele, eu fiz contato, ele veio com máscara, não sei o quê. E aí eu fiz o cabelo e a barba também. Coisa que foi, que eu mandei tirando, botando, mas foi é de difícil nós. fazer, né? Foi de loja na quarentena, enfim, né? Acho que é isso mesmo, não tem jeito. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre poder normativo. A gente não sabe se o professor André Celino vai conseguir se juntar a gente, ele está meio enrolado com um monte de reunião, né? Aos poucos as coisas vão voltando à atividade, a gente vai ficando um pouquinho mais cheio também. Eu também tive reunião agora de tarde. Mas, enfim, o que te emociona no debate do poder normativo? Eu acho que esse tema já foi mais controverso do que ele é hoje. Eu acho que o poder normativo da administração hoje é um dado, embora a gente não encontre, e você me corrija se eu estiver errado, a gente não encontre nenhum acordo no Supremo em que o Supremo enfrente esse tema de peito aberto. Eu acho que o Supremo sempre contorna, mas o que a gente acaba percebendo é que o Supremo hoje em dia é muito mais tolerante com o poder normativo da administração, e eu acho que inevitável que seja assim, porque eu acho que o exercício do poder normativo da administração, dado da realidade, muito mais do que uma construção jurídica, ele é um fato, né? É, é, e eu acho que não adianta ser saudosista de um primado da lei que não volta mais. Porque eu acho que o primado da lei, na maneira como ele já foi é, 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 desenhado no passado, é incompatível com a complexidade da realidade das sociedades contemporâneas. E, portanto, nessa complexidade, é inevitável que a normatividade, a edição da normatividade que a administração precisa seja editada pela administração. Aliás, podemos pegar o exemplo agora do Covid. O que a gente está discutindo? Qual foi o decreto do prefeito? Qual foi o decreto do governador? Qual foi o decreto disso? É claro que o Congresso Nacional legislou um básico genérico. Acho que a gente, nesse momento da Covid, está vendo um bom azeite, uma boa organização do exercício desse poder normativo, em que o Congresso Nacional está sendo chamado a legislar sobre temas mais amplos, mais gerais, sobre questões, e um cotidiano, ou André aí, um cotidiano mais geral, né? Tá podendo, tá sendo feito pelo administrador. Eu não sei se está com horário, não sei se a gente chama o André primeiro, o que você acha? Posso te desconectar e chamar o André? André está podendo, André? Posso chamar, né? Porque a Pode, gente claro. tem uma reunião às 6h30, né? Conforme for. Mas, enfim, enquanto o André não fala aí, o que você Não, eu acha? saio. Oi? Vamos ver se eu chamo o André. Não sei se ele está. Vamos ver se o André está disponível. Peraí. Zé, o André, você saiu, mas eu não consigo botar o André aqui. Peraí. Foi meu. Mudou aqui a minha câmera de lugar. Peraí. Vamos ver. Zé, eu acho que o André não está aí. Zé, melhor você voltar. Acho que o André
Ou a conexão está ruim ou o André não está aí. Melhor você voltar, Zé. Não estou conseguindo. Não, você está indo voltando aqui para o meu escritório. Não estou conseguindo chamar o André. Mas, enfim, então volta aí, Zé. Volta aí que o André não está vindo. Né? O que você acha desse. O que você acha dessa discussão? Quer dizer, o que você acha que essa. Como é que se encara o poder normativo da administração hoje em dia? Espera aí que tem alguma coisa aqui. Ó, viu? Vamos lá, adicionar. Acho que, enfim, essas conexões não são muito simples. Vocês nos... voltou. Voltou. O André não apareceu, acho que ele deve estar enrolado lá ainda. O que você acha disso tudo? Como é que você enxerga essa discussão do poder normativo na atualidade? Né? Depois eu vou falar de uma coisa do passado, mas eu queria que você falasse isso agora, no seu sentimento. Muito bom. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo aí os nossos colegas. Então, a honra aí de estar aí sendo assistido pela Karina, minha orientanda de doutorado, também hoje. Olha, eu acho que essa história de poder normativo, há uma certa. Eu vou falar do presente, mas para isso eu vou começar do passado. Acho que é uma certa idealização de um tempo que nunca existiu, Patrícia. Eu não sei o momento em que houve esse primado da lei, escola de exegese-like, no sentido de que para toda atuação da administração era necessária uma lei em sentido formal e material. Pelo menos no século XX não foi assim. Imagino que nós tivemos uma série de autarquias que editavam regulamentos, Instituto Açúcar do Álcool, Instituto Brasileiro do Café, CVM, uma série de instituições, entidades autárquicas que sempre tiveram uma capacidade normativa de conjuntura, para usar uma expressão que já também não está mais na moda, e de alguma forma as coisas passavam e ninguém discutia de forma tão acirrada quanto quando houve o surgimento do fenômeno das agências reguladoras ali nos meados dos anos 90. Tudo bem que eu acho que o escopo, a abrangência, o impacto a partir da ANEEL foi muito maior, mas isso sempre voou abaixo do radar. Eu me lembro, Patrícia, da minha prova oral de direito constitucional, eu acho. Me perguntaram sobre poder normativo e eu falei alguma coisa. Na época isso estava no auge, né? Enfim, eu falei que existia e que essa questão sempre voou abaixo do radar na vida da administração pública. Quer dizer, esse primado da lei e esse juiz boca da lei e essa administração escrava de uma vinculação imediata e direta, esse sentido de legalidade, é meio uma ideação, muito mais uma idealização, uma ideação do que uma realidade ao qual a administração brasileira tenha vivido. Esse é um ponto. Mas, enfim, hoje surgiu aí as agências reguladoras. Vamos fazer um corte, então, para o debate moderno sobre poder normativo, capacidade normativa de conjuntura das entidades da administração, agências reguladoras. O caso das agências reguladoras, elas surgem a partir dos anos 90, 96 a ANEEL, e depois todas as outras federais, depois estaduais, municipais, algumas, começam a editar uma série de regulamentos, e há um momento ali, 96, 97, até 99, em que há um grande questionamento, que também tem um elemento político nisso. Eu lembro do Celso Antônio Bandeira de Mello falando horrores do Fernando Henrique Cardoso no manual, dizendo que as agências reguladoras são basicamente um lixo, que elas não têm poder normativo nenhum. Me lembro de um artigo do Eros Grau, Patrícia, que se chama Agências Reguladoras, essas autarquias ou alguma coisa assim. Tudo bem, talvez as agências não tenham sido aquelas entidades glamurosas da regulação, mas autarquias triviais elas também nunca foram, né? Enfim, elas foram alguma coisa um pouquinho melhor que isso. E aí havia essa discussão de 97 até 2000 ali um pouco. 99 havia uma discussão de regulamentos da Anatel, algumas decisões. Só que a coisa foi se apaicentando em relação à discussão sobre se... Ixi, Zé saiu. Saiu para todo mundo, caiu. Zé, você caiu. Você está falando das agências, a discussão das agências, enquanto o Zé não volta, a discussão das agências é uma discussão que efetivamente
a criação das agências marcou um pouco, pois é. Só o Zé caiu? Eu estou aqui, né, gente? Tá aqui. Vamos lá, transmitir ao vivo. A discussão das agências pautou um pouco esse debate, mas eu acho que se a gente percebe que o executivo direto... Sim. Oi, caiu. Se a gente percebe que o executivo direto, ele talvez normatize muito mais até do que das agências, né? Então, assim, acaba que a discussão fica um pouco marcada pelas agências, mas é um tema muito... na verdade, o poder normativo direto do executivo ele é mais volumoso e acaba que mais atinente ao dia a dia mesmo da gente, né? Do que as agências. Acaba que a gente sempre põe aquela coisa do setor regulado, mas eu gosto de aproximar esse debate muito mais para o executivo direto em todos os seus braços, né? Mas continua o seu desenvolvimento, seu raciocínio aí. Um ponto que você destacou muito interessante, verdade. A administração, que não é a agência, ela edita muito mais regulamentos e exercita muito mais esse poder normativo de forma muito mais imediata do que a maioria das agências. Muito embora existam agências muito importantes mesmo no dia a dia. Anvisa, ANS, mas enfim, o dia a dia é decretos, portarias, etc. e tal. Ou autarquias que não são agências, né? Então, Detran, a portaria do presidente do Detran, que regula as autoescolas e por aí vai, né? E não tem nada de glamouroso, né? É uma autarquia trivial, né? Em alguns estados nem autarquia é. Acho que São Paulo é um órgão, né? Que tem lá os policiais civis, que são diretores, etc. e tal. Mas eu dizia que houve um questionamento no primeiro momento ali, logo após o surgimento das primeiras agências, mas isso foi se apaicentando com o tempo. Hoje, parece-me que a discussão não é mais se as agências possuem poder normativo, mas qual é a extensão desse poder normativo. Portanto, a discussão não é mais o se, mas o quanto. E há uma outra discussão que eu acho também importante, que é quais os parâmetros que a lei precisa dar ou precisa ter para permitir um exercício de poder normativo pelas agências. Portanto, é uma discussão não sobre o se, mas sobre o como e o quanto. E essa discussão, Patrícia, eu acho que não está inteiramente resolvida, muito embora exista uma tendência a se aceitar a capacidade normativa das agências, mesmo com delegações normativas bastante genéricas, mas eu dou um exemplo concreto de como que essa questão nunca esteve inteiramente apacentada. A coisa de 1 ou 2 anos atrás, houve uma discussão no Supremo, que, aliás, o primeiro caso em que se discutiu no ano judicial do Supremo, em 2018, eu acho, foi uma discussão sobre capacidade normativa da agência, da Anvisa, de regular, no caso, proibir o mentol dos cigarros. Eu acho que eu já falei isso aqui. E é uma discussão de poder normativo, quer dizer, basicamente tinha uma discussão de fundo, que era uma coisa paternalismo, não sei o quê, que foi um pouco o voto do Gilmar, o Gilmar falou alguma coisa assim, mas havia uma discussão ali de poder normativo. Pode a agência tomar essa decisão de política antitabagista? Isso é uma decisão técnica em sentido estrito? O Renatão acabou de entrar agora, sabe disso, né, Renato? É uma discussão de poder de exercício técnico ou é uma decisão política antitabagista? Portanto, deveria vir por meio de lei, uma decisão de política pública propriamente dita, que, portanto, deveria vir por meio de lei, ou isso podia rodar ali na resolução da Agência de Vigilância Sanitária da Anvisa. A discussão ficou um pouco por alto, houve um empate ali, então declarou-se a constitucionalidade da resolução, reconhecendo o poder normativo da Anvisa, mas sem efeitos vinculantes, por conta do empate, não deu aquele fórum para dar os efeitos. Mas, enfim, a discussão voltou. O meu ponto aqui não é nem a discussão em si, mas assim, o tema ainda é relevante. As pessoas ainda discutem aqui e ali poder normativo de agência em relação a grandes questões, a grandes impactos que tenham diretamente a ver com direitos fundamentais, a discussão política pública de um lado, macro decisões de política pública de um lado e decisões técnicas de outro, nunca vai estar definitivamente resolvida, porque é difícil, enfim, não existem parâmetros head-made para todos os casos que podem surgir, salvo generalidades como essa, quer dizer, grandes decisões de políticas públicas incumbem a lei. Decisões técnicas, aspectos mais pontuais, cabem à regulação, enfim.
Enfim, o Danilo faz uma pergunta em relação à reserva de regulamento. Essa é uma outra questão também importante, né? Enfim, que também não está 100% resolvida, mas a tendência é que se reconheça, em alguns casos, uns espaços de reserva de administração, reserva de regulamento. Mas o ponto eu também acho que tem, tá, Danilo? Também eu acho que acho que, essa reserva. eu acho que o assunto não está 100% resolvido, mas eu diria que a tendência geral é de aceitar o poder normativo das agências, portanto, entender que elas possuem, só que a discussão, o micromanagement ali, qual é o limite para aquele caso, o que é política pública, macrodecisão, o que é decisão técnica, é uma questão que fica um pouco para o casuísmo, ou um pouco para o impacto, para a percepção de impacto daquela decisão. Eu tenho, aliás, essa sensação, Patrícia, que às vezes as pessoas falam assim, pô, isso aqui é muito sério para ter sido decidido num regulamento, numa coisinha. E aí as coisas, de alguma forma, se tornam objeto de lei, entendeu? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a percepção do impacto da decisão. Então, há uma relação até dialética. A competência, ela se modifica. Claro que isso é um dado mais da sociologia, mas a competência se modifica um pouco a partir da percepção de impacto daquela decisão que foi tomada por uma autarquia ou por uma secretaria, que de repente é tão grave que as pessoas remetem aquilo para a lei, enfim, ou aquilo acaba sendo entendido retrospectivamente como, não, na verdade isso aqui deveria ter sido entendido como lei. E o grande precedente para dividir o que é regulamento, o que é poder normativo de agência, o que é lei, é um dos precedentes, né? Enfim, tem vários, esse é um dos grandes temas do direito administrativo, é uma discussão que tem na Suprema Corte Americana, em que eles não foi absoluta, não foi unânime, teve maioria, mas não unanimidade, em que eles firmaram a ideia do Big Deal Principle, né? Grandes questões de políticas públicas, diz a maioria, não seria razoável de se esperar que o legislador houvesse delegado isso para a agência. Então, grandes questões, o que seriam os big deals, seriam objeto de regulação por meio de lei e não por meio de regulamento. Big Deal Principle. Agora, o que é o Big Deal? É a questão que vale $1 trilhão, né? Uma coisa que eu sempre gosto de tratar nesse assunto, porque essa questão, quer dizer, no pós-88, e no pré-88 é uma discussão que a gente não tem muito como tratar, porque no pré-88, quer dizer, na verdade, ainda nos governos ditatoriais, ou mesmo imediatamente antes da Constituição de 88, a gente tinha uma extensa normatividade do Executivo via decretos-lei, né? Digamos assim, o pai da medida provisória, né? O decreto-lei era a forma corriqueira de legislação no período pré-88. Então, essa discussão do poder normativo da administração, ela não se punha num contexto autocrático, num contexto de Estado não democrático de direito. E é claro que, como reação aos decretos-leis, como reação a um Congresso que não funcionava, o pouco poder normativo do Congresso, a Constituição de 88 veio com força total, proscrevendo o poder normativo da administração, né? Ou, pelo menos, circunscrevendo este poder normativo a uma clara intenção de subordinação à lei. Na verdade, o texto constitucional de 88, na sua redação originária, ele é claramente refratário ao poder normativo autônomo da administração. Eu tenho um conjunto de normas na Constituição de 88, não só o 84.4, como o 49.5, que diz que o Congresso pode suscitar os atos normativos que excedam do poder regulamentar, com o artigo, acho que 25 da DCT, né? O que fala que todos os regulamentos, todas as competências normativas regulamentares, 25.1 da DCT, que diz que todos os atos normativos que atribuam competência normativa à administração serão considerados revogados 180 dias depois de vigência da Constituição. Então, eu tenho um conjunto eloquente de 3 dispositivos constitucionais que, sistematizados, não deixam muita dúvida
de que a intenção do constituinte originário era proscrever o poder normativo autônomo, por assim dizer, da administração pública. E isso, eu me lembro que todos os manuais de direito público, constitucional e administrativo da época eram muito enfáticos nesse sentido. Não, a administração não tem poder normativo autônomo, todo poder normativo da administração é regulamentar. E eu fui com essa visão até um determinado ponto. Qual? Quando eu comecei a trabalhar na administração, em que eu percebi que, pera lá, não é bem assim. E o segundo ponto, vocês sabem qual foi o primeiro livro que eu li que dizia outra coisa? Um livro do professor Siqueira Castro, O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis. Conhece esse livro? Foi uma tese que ele escreveu. Uma tese. Ele foi, na primeira vez que eu li alguém falando alguma coisa contra a corrente, estava ali. E aquilo me pareceu, na época, um tanto heresia. Vejam só. Eu li aquilo e enxerguei aquilo meio hereticamente. Falei, mas que história esquisita é essa? E vou dizer para vocês, 25, quase 30 anos se passaram. Quer dizer, muito tempo antes eu percebi que não era isso. Lá, quando eu já estava no meu mestrado, eu já percebi que tinha alguma coisa errada naquela narrativa. Que era uma narrativa que, na verdade, encontrava amparo na Constituição, mas que não encontrava amparo nenhum na realidade, né? De novo, era uma briga do texto constitucional com uma realidade posta na administração pública, né? Que era a administração pública normatizar de um legislativo que nem sempre dá conta da demanda. Eu já escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, em 2000, 20 anos atrás, né? Eu escrevi sobre isso lá atrás. Agora, o que eu queria te ouvir é como é que a gente mudou tanto eu digo, de leitura jurídica com o mesmo texto constitucional. Por quê? Porque alguns autores, por exemplo, essa discussão, e aí o Zé tem razão, entrou muito forte quando vieram as agências reguladoras, e aí a literatura em direito administrativo passou, já no final dos anos 90, a se esforçar para encontrar um fundamento constitucional para sustentar a tese do poder normativo das agências. Diogo, o Marcos, naquela época, foram autores muito profícuos, o Diogo escreveu muito sobre isso, o Marcos também, e diziam assim, não, é muito tranquilo que as agências reguladoras com fundamento constitucional, a ANP, a Anatel e a ANEEL, têm o poder normativo que decorre dessa previsão constitucional. Outros autores, Sérgio Guerra, acho que na tese, eu não me lembro, fala muito bem que o fundamento do poder normativo autônomo da administração é o 174, que diz que a administração como agente normativo, normativo e regulador da administração pública fará, e aí ele encontra esse fundamento constitucional para essa normatividade autônoma nesse dispositivo do 174. Enfim, passou a haver um esforço da literatura em direito administrativo para tentar encontrar um arranjo constitucional que acomodasse essa leitura e não desautorizasse aquela reação do texto originário a uma realidade anterior à Constituição. Enfim, eu queria ver o que você acha disso, como é que a gente... Porque, assim, a gente está sempre muito acostumado a buscar esse esforço de regulação constitucional, de fundamento constitucional. Isso, para a gente, acaba que para o direito isso tem lá, claro, essa relevância, a dogmática precisa disso. Só que a gente mudou a gramática, mudou o discurso com o carro em andamento, né? E sem mudar a norma. Como é que você enxerga isso? Eu vi que você foi atrás de livro aí, né? Tem um livro muito interessante que trata um pouco desse assunto, que é esse livro aqui, ó, Transformações do Direito Administrativo, da professora Patrícia Batista. Essa é velha. Todo anotado, cheio de observações, mas não tem autógrafo. Eu acho, Patrícia, que... Você tem edição nova, não tem? Eu não te dei edição nova? Não tenho, Patrícia. Ai, que falha. Eu vou te dar uma edição nova. Ainda. Eu tenho edição raiz aqui, cor de amarelo ovo, clássicos da Renovada. Eu vou te dar uma edição nova assim que a gente se encontrar. Eu tenho uns montes, a editora me obrigou a comprar, acho que eu comprei 100. Então, eu tenho um monte de livros. Eu acho que... Não me falta um livro para doar. Vamos lá. Existe um fato da realidade que
todos somos imersos na história. Enfim, o Stephen Dedalus fala, né, que a história é um pesadelo da qual estou tentando acordar. Os juristas e os intérpretes da Constituição também estão imersos na história. Então, não importa o que o texto tenha pretendido dizer num certo momento, o que importa é o que os autores de outro momento fazem com ele, né? A ideia de living constitution é um pouco isso. Então, quer dizer, você faz uma interpretação, a vontade do legislador ou do constituinte é uma num certo momento, mas aquela coisa, de certa forma, se desprende e as pessoas vão interpretando ou reinterpretando aqueles dispositivos conforme as demandas daquele momento. Aliás, um parênteses interessante. Quando eu estava em Harvard, Patrícia, eu cheguei para um americano lá e falei assim, não, mas a vontade do legislador não é a vontade da lei. Aí o cara olhou para mim e falou assim, o quê? Como assim? A vontade, não existe isso de vontade da lei. Ou é a vontade do legislador, que está expresso na lei, ou é a sua vontade. Não existe a vontade da lei. A vontade da lei é uma abstração, uma coisa que você está inventando. Na verdade, é a sua vontade que você está dizendo que é a vontade da lei. Falei, bom, é verdade. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nossas construções de romano-germânicas. Então, existe uma ideia de atualização permanente do texto constitucional. A Constituição de 88 tem esse sentido de resposta a um certo abuso dessa capacidade normativa nesse artigo da DCT. Por outro lado, e em outros dispositivos, por outro lado, de alguma forma, a norma não é o dispositivo, então a gente pode jogar também um pouco isso. Karl Larens fala, Humberto Ávila fala. Então, as pessoas apelam a um exercício construtivo, as pessoas fazem uma interpretação do tipo, o artigo 25.1 da DCT tinha um sentido de proibir aqueles regulamentos que ficaram para trás, mas não impedir outros regulamentos que estavam para frente. Enfim, tem todo um joguinho discursivo que, na verdade, permite atualizar a Constituição. Mas isso por quê? Porque eu vou aqui fazer uma referência a uma citação do Eros Grau, mas que, na verdade, é de outra pessoa. Ele fala da força normativa da realidade, a força normativa dos fatos, Patrícia. Não dá para negar que você tem aí uma monstruosidade de assuntos e de temas para serem regulados ou para serem tratados, enfim, regulamentados, e você não consegue esperar que o Congresso ou as Assembleias Legislativas simplesmente legislem sobre cada uma dessas minudências. Então você vai ter que ficar, digamos, rebolando em cima do texto para dizer que pode, uma coisa que não tem como dizer que não pode, entendeu? Por uma questão de velocidade da resposta normativa, por uma questão de adaptabilidade, uma questão de responsividade da resposta normativa, muito mais próxima à autarquia de trânsito do que o legislador discutir uma questão de tecnicidade também. Sem idealizações em relação ao poder, à capacidade dessas entidades administrativas, mas também sem idealizações de achar que tudo vai ser, que o legislador vai conseguir resolver todas essas questões, enfim. E aí, em paralelo, você tem uma certa mediocrização dos legislativos, isso é um fenômeno mais político do que dogmático, na qual o legislador ele acaba se demitindo um pouco das suas funções legislativas, ele fica investigando em CPI, ele fica fazendo barulho e outras coisas. E você tem um judiciário que invade competências do legislativo, e aí então as realidades precisam de normas em alguns momentos, né? Talvez nem todas o tempo inteiro, mas e aí alguém tem que dar resposta, e esse alguém é o executivo. O executivo é um poder muito rápido, é um poder que dá uma resposta mais imediata. Ele tem que tocar aquele negócio e ele tem um controle de 4 em 4 anos, enfim, ele é eleito ou não é eleito, né? Enfim, pelo menos os chefes. Então, alguém tem que dar resposta àquilo. Se o legislador não responde daquele jeito, ele se perde em outras coisas, ou o custo político de ele tomar decisões específicas também é grande, ele toca de lado. Toca de lado muitas vezes para o judiciário, muitas vezes é o administrador público quem regula. Então, eu diria que é uma capacidade normativa de conjuntura em sentido próprio, assim. Existe uma exigência de velocidade, que a velocidade traz, uma exigência de adaptabilidade a essas questões, responsividade às questões. Existe esse aspecto dinâmico de que os outros poderes, às vezes, não conseguem ou não querem responder
E aí, enfim, as agências ou o executivo, a administração direta vai regular. Enfim, e aí alguma medida, às vezes, dá zebra. E aí aí o legislativo segura, vem decreto legislativo que tenta suspender regulamento e tal, ou o judiciário controla e tal. Mas, enfim, agora um pouco menos. A gente teve leis importantes, tem saído mais leis importantes. Mas eu diria que boa parte dos anos 2000 até 2000 e tantos, não tinha uma lei importante, uma dessas leis super estatutos que tem nome, não sei o quê, tem uma coisa ou outra, mas quem, quem legislava materialmente era o executivo. O judiciário aqui ali, uma coisa ou outra, enfim, você tinha um legislativo preocupado com outras coisas que não legislar. E, enfim, o poder não admite vácuo, né? Então, o executivo vai regular, né? E aí a base normativa disso é a Constituição, que é uma Constituição aberta, né? Como, aliás, segundo o livro do professor Siqueira Castro, a Constituição aberta, né? Um livro enorme. Foi da tese de titularidade dele, junto, que disputou com Barroso e tal. A Constituição é aberta, então você extrai dali muitas coisas. É uma Constituição compromissória, então você extrai dali muitas coisas. E não acho que os intérpretes estejam fazendo nada muito diferente. Eles estão dando respostas para uma demanda que é real. Enfim. Eu achei, outro dia eu estava procurando uma outra live, estava escondidinho num cantinho aqui, e eu vou ler um trechinho que bate bem com isso que o Zé acabou de falar. Eu adoro esse trecho, e eu vou ler para vocês porque eu acho que ele resume muito bem essa discussão da realidade do poder normativo da administração. A doutrina brasileira tradicional do direito administrativo, e, gente, esse é um livro, eu tenho a terceira edição, é de 2000. A primeira edição é de 96. Então, a gente estava discutindo isso nos anos 90 ainda. A doutrina brasileira tradicional do direito administrativo, isolando-se da realidade, olimpicamente ignora que um conjunto de elementos de índole técnica, aliado a motivações de premência e celeridade na conformação do regime que subordina a atividade de intermediação financeira, ele está tratando aqui de regulação do sistema financeiro, tornam o procedimento legislativo, com seus prazos e debates prolongados, inadequado à organização das matérias essencialmente conjunturais, ao que o Zé falou. No que tange ao dinamismo do sistema financeiro, desconhece que o caráter instrumental da atuação de seus agentes e dele próprio desenha uma porção da realidade a qual não se pode mais amoldar, o quanto as teorias jurídicas do século passado explicavam. Por isso, não estão habilitados os seus adeptos a compreender o particular regime de direito a que submete o segmento da atividade econômica envolvido com intermediação financeira. Não é estranho, assim, que essa doutrina, no mundo irreal em que se afaga, não avance 1 milímetro, além da afirmação, por exemplo, de que todas as resoluções do Conselho Monetário Nacional editadas pelo Banco Central do Brasil são inconstitucionais. Deixa eu situar. A regulação do sistema financeiro ainda é disciplinada pela lei que criou o Banco Central de 1965, que tem, na verdade, uma ampla delegação de função normativa para o Conselho Monetário Nacional. Ora, aplicando a Constituição, o artigo 25.1 do ADCT, era inequívoco que toda essa disciplina de normatização do sistema financeiro teria sido revogada pela Constituição de 88 e essas normas revogadas nem passado o prazo de 180 dias. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Esta lei continua em vigor e continua. Eu pergunto se a gente vai catar alguma lei que trate de regulação do sistema financeiro. Não tem. Toda a normatividade, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, até hoje. É uma briga com a Constituição, ou é uma briga explícita com a Constituição, ou, como diz aqui o Eros Grau, uma briga com a realidade, como o Zé falou. Esse livro eu gosto demais dele, né? Ele tem um outro trechinho aqui, que ele fala no mundo da quimera em que se afaga, né? Então, assim, a gente realmente precisa ser, nesse tema, um pouco uma percepção aberta do texto constitucional,
E ainda tem uma coisa que nisso a gente, nesse caso, a gente está falando de poder normativo direto. Mas, vamos pegar um exemplo da Anvisa que o Zé falou, que é o seguinte, a lei que cria a Anvisa efetivamente delega para a Anvisa uma enormidade de poder normativo, tipo assim, compete a Anvisa, faz aí, faz quase tudo. É uma delegação extremamente ampla, extremamente aberta. E, de novo, assim, a gente tem um poder normativo autônomo, às vezes explícito, como essa discussão que a gente está tratando aqui do Conselho Monetário Nacional. E o poder normativo autônomo meio implícito, mas desavergonhado, porque também, né, ele, em tese, não é autônomo, porque delegado pela norma. Mas, na prática, ele o é, porque sem parâmetro. Então, eu queria falar um pouquinho aqui também dessa pergunta que a Luísa fez aqui. A naturalidade em relação aos espaços de discricionariedade concedidos pela lei, inclusive conceito jurídico, mas ainda perplexidade em relação ao poder normativo. Talvez porque discricionariedade, conceito jurídico indeterminado, alguma baliza há. É preciso baliza, né? Então, assim, a falta de baliza causa estranheza. Eu não tenho... direito posto e direito pressuposto, sim. Ô, Rodrigo, quando você quiser me chamar, o Rodrigo está perguntando quando vamos fazer uma live com você na Zap. É só você me convidar, Rodrigo. Eu estou aqui em casa, né? Trabalhando, tendo prazo para chuchu, mas o livro é direito posto e direito pressuposto. Então, eu acho que a questão do poder normativo da administração tem que ser encarada um pouco sem preconceito, mas com algum cuidado. Eu conto sempre uma história que eu uma vez peguei uma ação lá na PGE, conto para os meus alunos, quem foi meu aluno já ouviu, já conhece esse caso, que era uma ação que atacava uma ação do prefeito de Cabo Frio. Vejam vocês, viu, Rodrigo? Você que andou para aquelas bandas. O prefeito de Cabo Frio alegando arguindo a inconstitucionalidade de um decreto da Benedita regulando o van. E a queixa do prefeito de Cabo Frio veio para lá de procedente porque o DETRO estava dizendo onde as vans podiam parar no município de Cabo Frio. É muito difícil para um prefeito aceitar que um órgão do Estado vai disciplinar ponto de parada de van dentro do seu território. Então, o prefeito tinha lá suas broncas e eu acho que ele tinha até algumas razões com essas broncas. Mas ele arguía a inconstitucionalidade no RI, uma inconstitucionalidade desse decreto da Benedita. E eu recebi aquilo e fiquei assim, o decreto da Benedita regulava tudo de van, tudo. Quem podia, quem não podia, era assim, o serviço de transporte alternativo no Estado estava regulado por aquilo. Pois bem, estava eu encafada com a RI, e aí o que veio? Conversando lá com o William Paulo Henrique, na época, Patrícia, acho que tem uma lei. Eu falei, uma lei? Pois bem, tinha uma lei. Sempre conta a história. Sabe como era a lei? Artigo 1º. Compete, compete ao Poder Executivo disciplinar o transporte alternativo de van. Artigo 2º. Revoga as disposições em contrário. E mais nada dizia. O que eu arguí? Perda de objeto da RI. Quer dizer, falta de interesse porque a norma era norma regulamentar e, portanto, não podia ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Eu sempre pergunto para os meus alunos, mas onde é que está o óleo aí? Qual é o grande problema nisso? Essa lei de uma irrematada inconstitucionalidade. Tipo assim, legislativo, não legislo não, estou com raiva de quem legisla você, se quiser. Quer dizer, isso é uma abdicação legislativa, né? E o legislativo faz essas abdicações, às vezes, com muito gosto. Assim, assintosamente, como esse caso, mas muitas vezes ele faz de um disfarçado, meio sem querer se disfarçar, e, enfim, né, acontece de praticar. Quer dizer, às vezes o que a gente percebe, um pouco que o Zé falou, o legislativo não quer legislar, ou não tem capacidade para legislar. Mas claro que a gente tem que se preocupar com a legitimidade dessas normas. A grande discussão, e isso no âmbito das agências tem sido tentado solucionar com as consultas públicas, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido que no âmbito das agências, toda nova disposição, todo novo projeto de normatividade, em geral, é aberto um processo de consulta pública, e isso é uma forma de você tentar superar
o problema da legitimidade desses atos normativos autônomos do Executivo. Enfim, Zé, o que você agrega aí para o nosso... Eu vou contar um caso também. O primeiro cargo que eu tive antes de ser procurador do Estado, eu fui procurador federal na SUSEP, né? E a SUSEP também tinha uma série de regulamentos, e você tem a lei do seguro, que é anterior, acho que até mudou, mas era anterior à Constituição, e ela tinha uma delegação assim, caberá à autarquia regular sobre os assuntos que aqui tratados. E a SUSEP fazia tudo, inclusive estabelecia multas, sanções e tal. Eu falei, poxa, esse negócio poderia estar numa lei, né? Mas, se não, assim, mas não existia essa lei, e se não fosse aquilo, não ia ter norma, e isso talvez fosse um custo maior para a sociedade. Agora, o problema que você detectou é muito sério, né? Quer dizer, é uma delegação legislativa em branco, que é inconstitucional, é uma espécie de uma inconsistência performativa funcional, ou seja, é o legislador se demitindo da sua função, né? Para usar uma expressão do Alex. O Aragão cita como um parâmetro para essa delegação a ideia de Intelligible Principles Doctrine, né? De que essa delegação à lei, ela deve estabelecer princípios inteligíveis ou deve estabelecer algum parâmetro mínimo de controlabilidade para essa delegação que ele faz, enfim, para a agência, né? Em alguns casos, Patrícia, e a gente talvez trate disso numa live específica, isso está conectado até com delegação não para entidades públicas em estrito senso, mas para o mercado também, ou para entidades privadas, a questão de autorregulação regulada, né? E aí, enfim, isso então traz outros problemas, né? Quer dizer, você tem a lei que delega tudo para o mercado, e isso talvez tenha questões que pode até fazer sentido, mas não necessariamente é uma coisa que a gente pode olhar, enfim, ver com cuidado, pelo menos. Eu me lembro da lei da ANP, a lei do petróleo, que fala que tem um dispositivo que diz que vai considerar na regulação as boas práticas da indústria internacional do petróleo. É um parâmetro regulatório, mas a indústria, as práticas da indústria, e aí você tem uma associação dos negociadores da indústria do petróleo que estabelece quais são as boas práticas, e aquilo é estratégia regulatória acolhida pela lei. Então, quer dizer, você tem uma capacidade normativa de conjuntura que nem sequer da agência ou da entidade pública. Você tem uma capacidade normativa de conjuntura que às vezes é extraestatal, assim. Tamanha a necessidade da resposta para problemas que surgem, né? Enfim, de diversos setores da realidade, né? Enfim. Então, eu acho que tem muita delegação em branco. Idealmente, isso não deveria acontecer, mas eu acho que é uma solução, digamos, second best em relação ao que é tipo o que dá para fazer. Eu não sei assim, se consequencialisticamente falando, Patrícia, a gente deva invalidar todas essas normas administrativas que existem por aí, porque você vai colocar o que no lugar? E será que você vai incitar o legislador a legislar? Será que você corrige digamos assim, uma gambiarra que está funcionando, você diz assim, não, então agora, legislador, você tem que regular tudo isso aqui, ó. E aí, vai legislar? Provavelmente não vai legislar mal, enfim. Então, de alguma forma, você tem um fenômeno de separação de poderes que é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente tem uma nova separação dos poderes, que talvez não seja tão nova assim, no dia a dia administrativo, assim, uma separação dos poderes das trincheiras administrativas. Estou colocando uma mistura de Bruce Ackerman com Keir Sunstein, direito administrativo das trincheiras, com Bruce Ackerman, nova separação de poderes, com a administração do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você tem aí uma separação de poderes que é muito mais complicada do que poderes divididos, enfim. Você tem conjunturas e fatos que demandam normas, enfim. É como se a fome fizesse a comida. Isso é um fenômeno muito interessante, capacidade normativa de conjuntura que traz o poder normativo da entidade pública ou da entidade privada, enfim. Os fatos querem normas. Você vê, voltamos aqui a esse assunto, voltando ao assunto da Covid. A gente não está discutindo que caberia ao legislador municipal ou ao legislador estadual essa resposta. Ninguém em nenhum momento pensou assim, não, esse é Não, a gente está naturalmente admitindo que os executivos locais estão
porque a necessidade de resposta é muito rápida, porque a necessidade de resposta ainda tem um elemento que eu acho até que não é nesse caso que a gente está vivendo agora, mas existe uma enorme desconfiança do legislador local. Isso também é algo que entra muito no cálculo, tanto do centralismo normativo federal que a gente tem, que também, talvez, como a gente já falou aqui outras vezes, conjunturalmente, nessas hipóteses, nesse caso que a gente está vivendo, é uma rara exceção a esse centralismo normativo federal. Acho que há bem, né? Nesse nosso contexto há bem, mas nós estamos vivendo uma exceção do que normalmente se passa por aqui. Hoje mesmo, num grupo em que eu faço parte, chegou a se discutir entre o decreto do governador e o decreto do prefeito, qual que prevalece? Né? Teoricamente, as pessoas entenderam de uma certa maneira, e acho que tem razão, de que tende a prevalecer na hipótese a decisão do legislador mais local, do prefeito, do normativo, do regulador mais local. Né? Então, teoricamente, se houvesse algum conflito entre o ato do governador e o ato do prefeito, tenderia a prevalecer o do prefeito. Eu não sei se a decisão do Supremo vai nessa direção, não tive. Mas o prefeito cada localidade tem o domínio das suas circunstâncias médicas, etc. Então, a norma local. Isso não é o que normalmente acontece no Brasil. A gente tem uma tendência ao centralismo normativo, e essa tendência ao centralismo normativo vem muito de uma enorme desconfiança que se tem, e que com razão, dos legisladores locais, que raramente legislam alguma coisa que impacta efetivamente a vida da coletividade. A gente, enfim, tem um legislador municipal, às vezes com as normas urbanísticas, que efetivamente tem relevância, mas eu costumo pensar, assim, em nível estadual, tirando a disciplina da administração pública estadual, qual a efetiva capacidade normativa do legislador? Mas essas normas de relevância costumam decorrer de projetos de lei e iniciativa do Executivo também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, o Executivo tem uma dominância nessa normatividade local muito mais intensa. O que vem de iniciativa parlamentar, pela experiência que a gente tem, é realmente um desastre. Né? Né, Patrícia? Às vezes é dar nome em praça, uns atos formalmente legislativos, fica dando título de cidadão benemérito para não sei o quê. Nem isso é, né? Então, assim, o que acontece é exatamente a gente, então, tem que entender, e eu acho isso. O Zé falou um ponto que é fundamental. A gente tem que entender que esse assunto é muito mais complexo, contorno. Discutir também eu esses dias num grupo de WhatsApp também de colegas de faculdade, e aí se saiu essa com separação tripartite de Montesquieu e tal, e eu falei, puxa, mas Montesquieu deu adeus, né? Assim, mas alguém dizia, não, mas por que reinventar a roda? Porque, na verdade, a realidade não é mais. A realidade da distribuição de poder na sociedade contemporânea, ela é muito mais complexa hoje do que a separação tripartite consegue comportar, né? Tanto porque o legislativo não tem mais a mesma feição, como o Zé falou, em CPI, o poder normativo é uma das atribuições, mas talvez nem tanto a mais relevante, ou pelo menos tem rivais, né? Então, é um processo um pouco mais complexo, né? Muito mais sim, multifacetado do que ele era no passado. E a gente tenta, e talvez aí o papel do direito administrativo nisso, mas que exerce com forma muito penosa, que é tentar construir uma organização sistemática para isso. Mas é difícil, né? A gente construir essa estrutura sistemática é difícil, é necessária, mas é difícil. Né? Eu não acho que a gente não pode ter a pretensão de conseguir construir uma lógica sistemática muito clara, porque não é assim que a coisa funciona na realidade. A realidade é uma avassaladora quantidade de normatividade produzida pelo Executivo, a qual a gente tem que ter como preocupação muito clara de conferir legitimidade. Eu acho que essa é uma preocupação que o direito tem que se encarregar. Essa norma tem que ser motivada, essa norma tem que ter um processo de criação transparente, porque a gente até falou disso já, eu examinei um ato normativo de uma secretaria
que não tinha a menor preocupação com um formalismo, com uma transparência, com um processo de construção minimamente motivado. Isso eu acho que é uma preocupação que a gente tem que construir a procedimentalização dessa norma. Essa norma saiu da onde? Foi gestada por quem? Por que razão? Né? Um processo de transparência. Assim, acho que é realmente uma grande preocupação com a legitimidade dessa normatividade produzida assim, a gente precisa ter. Né? Isso já era uma preocupação minha lá no Transformações, né? Lá em 2000, isso era uma preocupação, porque quando a gente abandona o paradigma, o parâmetro da normatividade estrita, ou seja, que a norma administrativa é necessariamente subordinada à lei, quando a gente abandona esse parâmetro, a gente traz para essa normatividade administrativa uma necessidade de legitimidade, que não tinha antes. Então, eu acho que esse talvez seja um grande desafio. Né? 2 pontos em relação ao que você falou, uma indicação bibliográfica e um comentário lateral. O papel do direito administrativo é construir uma racionalidade dentro de uma realidade muito confusa e dispersa. Verdade, mas a gente também não pode nos apresar, a gente não pode ficar preso dentro da nossa racionalidade, ou seja, criar aqueles conceitos que resistem a alterações legislativas, que às vezes o direito administrativo também faz, né? Quer dizer, no afã de racionalizar e de categorizar, às vezes ele não consegue entender que ele não é legislador, né? Enfim, então é buscar uma racionalidade, mas uma sistematicidade que liberta, e não mais um problema que nos apresa em mais um problema. Tem o legislador maluco e tem a doutrina que cria mais conceitos que se prende. E em recomendação bibliográfica em relação a esse dever de motivação das normas em geral, embora o foco aqui seja mais especificamente a lei mesmo, é o livro da professora Ana Paula de Barcelos, né? Tese de titularidade dela, né? Enfim. É um dever geral de motivação, no caso das leis, mas que com mais razão se aplica aos regulamentos, enfim. Com mais razão, porque você tem em tese, um deslocamento de legitimidade que tem que ser superado, né? Enfim. Mas acho que eu concordo integralmente com tudo que você falou, né? Enfim, não dá para negar, não dá para ressuscitar Montesquieu em 2020, né? Não, seguramente. Não. Enfim, estou chegando no fim da live. O professor André Cirino estava preso em algumas reuniões e ele disse que se conseguisse se liberar, ele entrava, mas pelo visto o André não conseguiu se liberar. Então, assim, né, o André fica devendo essa para a gente na quinta, até porque ele é autor, né? Acho que o primeiro texto que ele publicou foi um trabalho sobre regulamento autônomo, se eu não estou enganada, acho que lá atrás. Então, o André fica devendo para a gente aí, porque ele é um autor do assunto. Né? Uma outra coisa que a gente está devendo para a nossa audiência, Zé, que eu esqueço, que é a questão da questão do livro, do sorteio da caneca do REG. Na quinta-feira, a gente não pode esquecer. A gente está devendo para vocês a caneta o kit do REG. Né? Eu nem me lembro qual era a questão mesmo que você botou naquele dia. Era uma questão sobre captura epistêmica. O que é captura epistêmica? E o que é a captura epistêmica? Que eu fiquei na dúvida. Mas se eu disser, eu não vou saber quem ganhou, né? Pô, mas quem ganhou? Será que alguém... Não sei. Eu não sei também quem ganhou. Ninguém se dispôs. Eu acho que teve um comentário ou outro que não era exatamente a resposta. Eu acho que a gente tem que pensar num critério, mas outro critério. A gente tem que fazer um sorteio mesmo, Patrícia, porque eu acho que esse sistema de pergunta numa live não funcionou muito, não. Acho que a gente tem que fazer um sorteio entre os presentes, assim, sei lá. Eu também não sei, mas a gente não sabe quem são os presentes, né? A gente tem que pedir assim, comente aí se você quiser participar do sorteio. Aí a gente dá 5 minutos para as pessoas comentarem e aí a gente sorteia entre eles. Enfim, é mais simples. Vamos pensar aí. Na próxima reunião aí, tanta reunião que a gente fica achando que é reunião. Na próxima conversas, eu vou falar o que é captura epistêmica. Deu de livre, reunião não. Estão reclamando que você está devendo o kit REG até para os seus estagiários, Olha só, você está no INDEP. Luciana, pois é, Luciana. Se conseguir vencer a Covid aí, eu te entrego. Eu vou também sortear a gente vai arrumar um jeito de eu distribuir uns 2 ou 3 transformações do direito administrativo também, que eu não sei se estão aqui em casa, se estão lá na PGE, ainda tem que olhar. Mas, enfim, assim que acabar a quarentena, a gente entrega. Outra coisa,
Também por problemas técnicos, a nossa live da quinta-feira passada também não ficou gravada, mas a gente promete que dessa semana vai ficar direitinho e eu posto lá. Por isso que eu não postei lá no canal. Mas, assim, quem ainda não curtiu e acompanha o nosso canal no YouTube, fiquem sabendo que as lives, via de regra, né? Assim que... Oi, Ivan, que bom que você está aí. Assim que a gente tiver disponível o vídeo, eu baixo lá e posto no canal do YouTube. Enfim, muita honra ter você assistindo a gente. A gente está no finzinho aqui da live de hoje. Muito obrigada. Até quinta-feira. A gente se vê na quinta-feira. A gente enfrenta o Covid e busca o livro, não tenha dúvida. Pode deixar. A gente, se quiser, está à disposição. Mas eu tenho que procurar. Realmente, eu tenho que ver se o livro está aqui ou não. Gente, obrigada aí pela audiência de hoje. Até quinta. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Até logo.